Olá! Eu hoje gostaria de falar com você sobre um tema que às vezes dentro da igreja tem causado uma certa polêmica ou as pessoas que não entendem acabam se deixando iludir. É a questão da teologia da prosperidade, que muitas vezes tão propagada, difundida nos meios evangélicos e também católicos, acaba trazendo confusão para todo o povo de Deus. Aliás, a teologia da prosperidade tem se transformado naquilo que eu chamo de uma verdadeira heresia moderna. Ela não nega princípios da fé, mas ela distorce. É como se ela pegasse uma fatia, um elemento da verdade revelada e passasse a analisar tudo aquilo que acontece, toda a realidade ao nosso redor, a partir dessa única fatia da realidade, o que é um perigo. Por isso eu chamo de heresia moderna, porque acaba negando princípios essenciais da fé cristã. Por exemplo, a teologia da prosperidade está certa quando diz também que Deus tem prazer e alegria em abençoar materialmente seus filhos e filhas. Só que ela erra quando deixa de dizer que qualquer bênção vinda de Deus é graça do Senhor. Não é um direito que nós temos ou podemos exigir ou mesmo reivindicar de Deus. A teologia da prosperidade também está certa quando diz que o ser humano tem o direito de pedir a Deus bênçãos materiais, sim, mas ela erra quando ela não deixa claro que Deus tem o direito de negar isso. Afinal de contas, Ele é Deus e Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. E quando essas bênçãos materiais não vêm, não significa falta de fé ou falta de fidelidade, não é nada disso. O plano de Deus é um outro. A teologia da prosperidade está certa quando ela diz que nós devemos sempre declarar e professar que Deus é bom, justo e quer nos abençoar materialmente. Agora, ela erra quando ela não esclarece que essas manifestações positivas não têm poder nenhum sobre o querer e o agir de Deus. Ou seja, elas não podem de verdade mover o braço de Deus, porque o Senhor continua sendo o Senhor soberano. A teologia da prosperidade, ela está certa quando diz que o cristão, o fiel, deve colaborar com as suas ofertas e dízimos para a obra de Deus, mas ela está errada quando ela não deixa claro que o dízimo e a oferta não podem forçar as bênçãos de Deus. Eu não posso, com isso, querer pagar, forçar Deus a me abençoar materialmente, o que é um erro. Muitas pessoas dizem, quanto mais você oferta, quanto mais você doa, mais bênçãos atrás. Isso é errado, biblicamente falando. Não é a teologia que Jesus veio deixar clara a partir da revelação do Novo Testamento, falando da graça do Senhor, soberana e ilimitada. A teologia da prosperidade, por exemplo, acerta quando diz que Deus é soberano suficientemente para multiplicar, como diz a palavra, o azeite da viúva, a farinha, mas ela erra quando não deixa claro também que Deus quer, na maioria das vezes, nos abençoar, fazendo com que essas bênçãos venham fruto do nosso trabalho e do nosso esforço. Ou seja, não é uma mágica. Não é porque agora eu acredito nessa teologia da prosperidade que vai bater alguém na minha porta e me dar um carro novo na garagem ou fazer com que todas as minhas contas desapareçam. Não podemos tratar Deus dessa forma mágica simplesmente. Eu vejo pessoas acreditando tão piamente nessa teologia da prosperidade que por vezes pegam lenços abençoados e outras coisas e passam em portas de banco querendo com isso que Deus elimine a dívida que estava naquele banco. Vamos e venhamos. Isso é tratar Deus de forma correta e forma madura? A teologia da prosperidade também acerta quando fala da influência do maligno, de Satanás, do demônio, em tudo aquilo que acontece de ruim no mundo. Mas ela está errada quando ela não deixa claro para o fiel que muitas vezes o mal que existe no mundo não é simplesmente o demônio forçando a fazer. Na maioria das vezes é fruto da ganância e do egoísmo do ser humano que cedeu por sua livre vontade a querer fazer o mal ou a se envolver com o mal. Mas o diabo por si só não pode forçar nada se eu não quiser, se eu não aceitar, se eu viver na graça de Deus, ele não pode me forçar a nada. A teologia da prosperidade também está certa quando ela diz que Deus recompensa, que Deus se alegra com a fidelidade do justo, afinal de contas isso é bíblico. O erro dela está em não deixar claro que muitas vezes Deus permite que sofrimentos venham na vida das pessoas justas. A Bíblia está repleta dessas passagens. E quando Deus permite isso, não significa que Ele ama menos o ser humano. Afinal de contas, a Bíblia diz que nós nunca somos provados além das nossas forças. Na teologia da prosperidade está correto também dizer que Deus demonstra o seu amor para o ser humano abençoando de infinitas formas e de diversas formas. Mas ela erra quando deixa de mostrar que, por exemplo, pessoas fiéis a Deus foram provadas, foram martirizadas, elas foram perseguidas. E nós temos que ter um cuidado muito grande, porque se olharmos a pobreza apenas como sinal de maldição, Jesus teria sido o maior amaldiçoado desde o seu nascimento. Afinal de contas,
Ele nasceu sem ter onde reclinar a cabeça, numa gruta emprestada, numa manjedoura emprestada, viveu pobre, morreu de forma a ser considerado o pior dos seres humanos e foi enterrado até num túmulo emprestado. Então, nesse caso, nós não poderíamos dizer que Jesus é o amaldiçoado desde o seu nascimento. Afinal de contas, existe aquilo que nós chamamos de uma vida sóbria e nem por isso deixa de ser vida digna. Uma vida pobre e nem por isso deixa de ser uma vida digna, no sentido de que nós não podemos instrumentalizar a fé para gerar gananciosos e egoístas com um verniz de cristianismo, que é um grande perigo. Na teologia da prosperidade é importante nós vermos que ela destaca o papel da fé e da oração. Mas ela é, como eu já disse, quando ela não deixa claro na teologia da prosperidade que o critério final para, vamos usar essa expressão, a distribuição da graça de Deus é a vontade soberana do Senhor, e não aquilo que o ser humano está fazendo para obrigar Deus a nos dar uma resposta. A teologia da prosperidade está certa quando leva o ser humano a buscar a Deus e aprofundar-se na comunhão com Deus, a ser temente a Deus. Agora, ela erra quando não deixa claro que o ser humano deve buscá-lo primeiramente por aquilo que ele é, por toda a bênção já conseguida na cruz do Calvário. Porque às vezes nós temos pessoas, vamos usar bem essa expressão, que são tremendamente picaretas em termos de vivência pessoal, buscam a Deus até para resolver seus problemas pessoais, como quem vai no supermercado religioso. Eu tenho muito medo disso. Buscar a Deus por aquilo que Ele é. Afinal de contas, como eu disse, o maior milagre já foi realizado na cruz do Calvário. E a Escritura deixa muito claro, é Jesus quem diz isso: busque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todo o resto virá por acréscimo. Mas é acréscimo. Caminha na minha presença e ser perfeito, diz a Escritura. E Deus vai lhe dar condições de, com seu trabalho digno, com seu esforço, com a sua criatividade, conquistar os seus sonhos. Mas não virá por mágica, esqueça. Isso é uma teologia errada que está por aí entrando nos meios evangélicos e católicos para, entre aspas, atrair fiéis, às vezes correndo o risco de trazer para o coração das pessoas uma heresia moderna. E aí a pessoa, diante da primeira crise, ou diante de uma novidade que surge em termos religiosos, fica trocando de religião. E ela esquece que conversão verdadeira não é mudança de religião, é mudança de vida. Não é mudança de igreja, é mudança de vida. É isso aí, foi uma alegria falar sobre esse assunto com você. Eu sei que muitas vezes as pessoas não gostam de ouvir sobre essa temática, mas no meu ministério de padre eu senti necessidade de abordar esse assunto com você. Afinal de contas, uma fé madura permite que você caminhe de forma certa na presença de Deus, cresça em santidade e as bênçãos vão surgindo na sua vida. Ao longo da minha existência foi assim, eu acredito que na sua também. Divulgue o nosso trabalho, dê um joinha no nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, será uma alegria partilhar essas novidades com você.